falando sério com o Nilvinha, nós voltamos com um convidado ilustre. Para mim, ele é ilustre. Eu conheço o Jonas há algum tempo, já participou de vários programas meus via cabo, lembra, Jonas? Então, e aí hoje eu assim, é aquela coisa, gente que faz a diferença. Por isso que eu o convidei, porque eu acho que Jonas fez e está fazendo a diferença aqui em Tangará da Serra. Então, assim, eu tenho uma curiosidade enorme de saber tudo sobre a vida dele. E eu tenho certeza que você também aí está assim, curiosíssima para saber. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Só destacar que há algum tempo as exposições somente têm aceito os convites que sejam especificamente sobre o exercício na ordem, a dedicação que temos ao longo desses dias, desses anos, à OAB. E os assuntos pessoais, na medida do possível, agradeço a consideração. E me recordo, sim, naquela oportunidade que eu aceitei o seu convite. Isso já se vai há algum tempo. Isso, nós falávamos até, Jonas, de infratores, né? Nós falamos da imputabilidade, me recordo perfeitamente, nós falamos de imputabilidade penal. Exatamente. Um assunto que agora vem à tona novamente, não há como fugir do assunto. Estou aqui pronto para responder, não me esquivo de nenhuma pergunta. Se for para comentar, vamos falar. Só não espere que eu vá junto com a maioria ou que eu tenha opinião para agradar alguém. Costumo dizer que eu falo o que eu penso e pago um alto preço por isso. Mas vamos lá, se me for feitas as perguntas, estou à disposição. Tá, mas a minha curiosidade, assim, agora seria que você falasse um pouquinho de você. Eu já vi história sua de outros amigos contando que você foi um desportista maravilhoso e que isso fez com que ele pudesse pagar a própria faculdade, diga de passagem. E em relação assim, você pode contar para mim como é que foi sua vida em questão acadêmica? Como é que você foi para o Rio de Janeiro? Você nasceu no Rio de Janeiro, foi isso, doutor? Eu nasci no Rio e viemos para cá em 79, juntamente com toda a minha família. Meu avô, Jonas Lopes da Silva, de quem eu recebi o nome, foi vice-prefeito na Barra do Bugres, na chapa do Tuxi. Eu costumo contar um caos, que eu acho que de tanto eu repetir vai acabar se tornando verdade. Sim. Que Jonas Lopes da Silva subiu no lombo de um burro chamado Cruzeiro, a picada da Poaia, a picada da anta no meio da Poaia, e descansou à margem da pedra solteira. E aí quando foi tirar a carne debaixo do arreio, que é como se temperava e protegia, por causa do suor do cavalo, ele foi queimar o alho ali, e naquela ocasião ele olhou para o alto e viu uns passarinhos coloridos cantando, passarinho dançando para passarinho. Ele olhou tudo aquilo, achou bonito e foi embora. Mais tarde, quando chegou em Tangará, que já haviam as pessoas que haviam subido a serra, como é o caso do seu Zé Altran e outras famílias, ele descobriu que aquele passarinho chamava Tangará. E daí Tangará, Serra, Serra, Tangará, Tangará da Serra, e por aí vai, cada um conta seu causa, e com o passar do tempo essas coisas vão se tornando, mas é só uma brincadeira que a gente conta. E a história de Tangará da Serra é formada por várias famílias, e cada um deu sua parcela de contribuição para essa grandiosa cidade da qual eu sou apaixonado. Meu kimono foi bordado Tangará, meu nome lá em São Paulo é chamado Tangará, por onde eu passei, e isso é muita responsabilidade e orgulho para mim. Linda essa história. O doutor, assim, eu tenho uma curiosidade também em relação à sua infância aqui, né? Você tem tantas histórias para contar. Isso, olha, eu sou assim maravilhada quando alguém tem uma infância, tem uma adolescência, que hoje, né, é difícil para os adolescentes hoje ter isso aí, uma infância sadia, né, um crescer com uma adolescência também sadia, e que a sua época era dessa forma, tinha essa coisa de você estar no córrego, tomando banho, essa coisa. Me conta isso aí. Tangará é cheio de histórias, né? Uma que marca muito, onde a rodoviária hoje era o templo sagrado do futebol, o campo da saudosa Pirelinha. O nosso time de futebol, com os craques que se revelaram mais tarde, era ali.
Mandar um abraço para todos os amigos de infância aqui, minha escola Emanuel Pinheiro, meus professores. 3 de maio, onde eu estudei, outro dia ainda recebi uma foto com os colegas do voleibol lá do nosso Emanuel Pinheiro. Que numa oportunidade nós fomos campeões estudantis. E naquela época, para você ter uma ideia, as quadras não eram nem cobertas. Num dia como hoje, aqui, final de março, a gente chegava com o rodo, depois da aula à noite, secava a quadra e ia treinar. E era assim que a gente treinava, competia, para ter acesso às coisas. Era uma união de todos, dos pais, dos professores, dos atletas. Nada foi fácil. Nossa infância queria tomar banho nos córregos, onde é difícil encontrar hoje. Dona Floriza, Ararão, Biquinha, Figueira, seu Nefão, represa do seu saudoso, seu Nefão, o seu burro, sua capa de boiadeiro, aquele bigodão dele de bravo. Um grande abraço a toda a família. Essas histórias que a gente tinha contado. E a nossa era muito simples, todo mundo se conhecia. Quando chegava um filme de Teixeirinha, dos Trapalhões no cinema, todo mundo lotava aquele cinema do seu Zé Altran ali. Era uma festa para nós. Quando chegava qualquer novidade na cidade, o primeiro caminhão da Que Bom, que chegou em Tangará da Serra, a gente ia lá ver. Então, é muito saudade desse tempo, é uma lembrança muito feliz. E a gente gostaria que isso se perpetuasse no tempo, mas lamentavelmente a cidade mudou, cresceu muito, e nós temos essa cota de responsabilidade hoje, enquanto adultos, na condição de advogado e pai, principalmente, de criar nossos filhos num caminho que, ainda que tenham o acesso a toda essa informatização, que é o mundo deles, e deve ter, e devemos prover isso, que não se distancie dos valores da família, dos valores cristãos, dos valores éticos e da disciplina necessária ao respeito ao próximo, as coisas simples da vida. E quero muito que minha filha cresça ainda, conhecendo e tomando banho nos córregos, tendo os amigos mais simples, podendo fazer esportes. E na nossa querida Tangará da Serra, que é aqui que eu pretendo envelhecer, e é aqui que eu pretendo passar os anos da minha vida. Muito bom. No primeiro bloco, nós tivemos uma entrevista com o Joel, onde nós estávamos abordando o comportamento em grupo de alguns adolescentes, que eles se tornam assim meio agressivos, né? E assim, nada mais, assim, digamos assim, propício para isso é o Dr. Jonas, está assim, abordando. Dr. Jonas, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor estava falando em relação assim, a valores familiares, né? A valores que a própria família ela possa passar isso, e que você teve uma adolescência maravilhosa, sadia, tranquila. E o senhor colocou a questão da modernidade que está aí, mas que gostaria que a sua filha também pudesse ter o que o senhor teve no passado, né, toda essa tranquilidade de estar crescendo tranquilamente, sem problemas algum com a sociedade, e se dá problemas à sociedade. E eu gostaria que nós pudéssemos estar assim, comentando o que falta nessa adolescência, o que o senhor acha, é falta de amor, falta de compreensão, falta digamos assim, de Deus. Foi colocado isso, com o delegado falou agora, entrevistando os garotos rindo do que fez, e aí ele disse, não, só pode ser falta de Deus, não tem mais outra explicação. Também, com certeza, uma criação dentro do ambiente que possa ter essa reflexão, seja qual for a crença das pessoas que estejam nos assistindo, das crianças que estejam nos assistindo, os princípios que forem criados, mas mais importante é o respeito ao próximo, penso eu. Respeito ao próximo. Isso sim é muito importante. Não dá para fugir de um fato horrível, absolutamente grave, e que requer uma resposta da sociedade, das autoridades, da norma, das escolas, dos educadores. O movimento, Nilva, penso eu, que deva ser feito agora, é um conjunto de coisas. A família passa por dificuldades. A educação passa por graves dificuldades no nosso estado.
A justiça passa por graves dificuldades, desde a criação da norma até a execução e cumprimento da norma. Nós temos hoje no país em torno de 1.800.000 moradores de rua em todo o país. Essa população que mora na rua carece de educação, de saúde, de assistência nos mais diferentes segmentos. A coisa mais fácil é começarmos pelo final. Sancionar, cortar, castrar, punir. Eu me recordo que lá se vão uns 10 anos desde o último programa que nós conversamos. Exato. Eu não mudei minha opinião, apesar de não ser a opinião da maioria, inclusive do hoje senador Pedro Taques, que na ocasião foi meu professor na pós-graduação, quando ainda era procurador da República aqui no Mato Grosso. Ele é autor do projeto-lei em que reduz a maioridade penal. Então é esse o ponto que todos estão muito seguros de que, baixando a maioridade, a responsabilidade, a imputabilidade penal de 18 para 16, teremos aí resolvido grande parte do nosso problema. Põe na cadeia, pune, põe lá onde estão os grandes criminosos, com delitos dos mais gravosos, coloca lá dentro daquele escola de criminoso, onde o Estado faliu, onde o Estado não cumpre a sua obrigação, não cumpre nem na escola, não tem cadeira para sentar, não paga salário de professor. As matérias foram publicadas na imprensa outro dia e criança estudante bate pau a pique como se fosse isso é um absurdo. É absurdo. O Estado deve atender às suas obrigações, que nas mesmas cláusulas pétreas que estabelece punições, estabelecem direitos. Se forem para ser reformada, primeiro, eu gostaria de ver o Estado cumprindo a educação, cumprindo com a saúde, cumprindo com o que chama de cultura, que ninguém tem acesso, nem a definição conceitual do que é cultura, nem verba destinadas em leis específicas chegam ao nosso município, chegam ao nosso Estado. É uma maquiagem, é um horror o que está acontecendo com a destinação das verbas para a construção dos estádios, das obras públicas no estado de Mato Grosso, principalmente. Assistindo ainda outro dia a entrevista com o Romário no canal, um determinado canal que fala de esporte, usou de palavrão, não conseguiu se conter, porque, ora, tem hora que perde a estribeira mesmo. Não dá para estar falando bonitinho de um absurdo, perdão da palavra, de uma sacanagem que acontece aí, com dinheiro público que é meu, que é seu, que é do imposto que a gente paga. Não estou aqui passando a mão na cabeça de bandido. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de infrator é na prisão. No entanto, existem modalidades diferentes de prisão e existe a obrigação do Estado diante da sociedade, desses menores. Nós vamos tratá-los por crianças, porque já tem a percepção do mundo. Tem acesso à informática, tem uma formação maior. Agora, os lares estão fracassados. O acesso desses pais, desses menores, vão para a escola, encontram uma escola que poderia ser melhor. Vai um acesso a cultura. Que cultura tem o município de Tangará da Serra? Pergunto aqui. No estado de Mato Grosso. Ora, escola de música, escola de teatro, eu conheci o ponto de cultura aqui, que a nossa amiga Melhorança, numa batalha danada para manter aquilo ali, de verba, da miséria de verba que é mantida. Está errado. Isso tem que ser nos bairros, tem que ser nas vilas, tem que ser alegre, tem que ir lá botar a criança obrigada a fazer. Exato. Eu me lembro quando a gente era pequeno, na primeira escolinha de futebol aqui do Merica, lá no módulo, tinha milhares de crianças, era uma alegria para nós, as 20 bolas para 200 crianças. Gente, tem que ser levado a sério, do plantar, para que essas árvores, para que essas crianças possam realmente ter acesso à informação, à sua formação, isso em todos os lugares. Porque se chegarmos agora, o mais fácil é colocar na cadeia. O mais fácil agora é aprovar esse anteprojeto, no momento de clamor público, onde a imprensa que derrama sangue por aí, é muito mais fácil. O que esse advogado com essa roupa bonita foi aparecer na televisão, falando aí não, os menores, não estou chamando ninguém de coitado, muito distante disso. Eu não estou aqui, repito, passando a mão na cabeça de ninguém, não. O ato é horrendo,
é reprovável, é muito grave, seja um animal, seja... Nem no meu cavalo eu gosto que bata, pelo amor de Deus, é uma criação totalmente diferente, de uma nova fórmula, que oportunamente venho aqui para falar sobre uma nova modalidade de doma e criação de cavalos segundo Monty Roberts. Deixamos isso para um outro momento. Muito bem. Imagina nós nos depararmos, essa igreja católica aqui, nesse centro da matriz, minha infância foi toda ali em volta. Foi criada ali matando passarinho, que hoje, graças a Deus, ninguém mais faz isso. Me envergonho de falar isso. Eu tentava, era ruim, de estilingue, não acertava não. Mas era criado ali tudo em volta, empinando bicicleta e pulando rampa. Hoje, na mesma igreja matriz, que o sino daquela igreja tocava para refletir o horário do dia, tocava de 1 em 1 hora, um grande sino, sinto até saudade, era bonito o toque daquele sino. A sociedade tem que dar uma resposta a isso, fazer um ato todos juntos. A OAB está conclamada e tenho certeza que todos os colegas juntos viremos apoiar para ter um ato, um movimento que fique registrado que o que aconteceu é absolutamente grave. E se for para criar um monumento para todas as crianças passarem ali e saber que um dia um ser humano foi morto, queimado na frente da igreja, um ato reprovável, irão pagar a altura. Saiba que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece até 3 anos de reclusão. Essas crianças vão ficar reclusas ao centro de Palmeri, que seria de recuperação, é um centro falido no estado de Mato Grosso. Se for lá, não tem cadeado nas portas, não tem cama para dormir, não tem filtro para água. É pior do que o centro de detenção que tem aqui. A reformulação do Estado tem que ser em todos os seus segmentos. Porque chegar agora e falar, bota em cana e senta a borracha, é isso. Nos Estados Unidos tem a pena de morte, em outro momento na França criou-se a guilhotina, em países do Ocidente, do Oriente, que as penas são atribuídas em relação ao crime que se comete. Crime de furto, corta-se a mão. Sim. Em crime de origem sexual, vai lá e corta-se os órgãos de quem cometeu. A evolução da pena remete para outra modalidade, que não seja ela sequer de reclusão, mas que seja medidas restritivas de direito, que possam ser tentativa de reeducar. É isso que é o grande ponto, é a participação do Estado na formação do adolescente, não só na punição. Inclusive, quando eu estava fazendo uma entrevista com o Joel, eu perguntei, que ele é sociólogo, né? Eu perguntei, por que então os políticos não pensam em algo que previna, vamos prevenir que isso não aconteça? Por que não faz planejamento assim para uma sociedade, para a instituição família, que está precisando dessa ajuda, né? Eu me lembro da minha época, que inclusive a gente comentava, nossa, eles estão assim, dando gratuitamente a 3ª operação de graça. Lembra? Que é porque é a famosa cirurgia, laqueadura, né? Laqueadura. E isso é um controle. Nossa, eu caí nessa, né? Tal e tudo mais. Aí eu perguntei para o sociólogo, será que é isso? Falta, assim, dos políticos e todo mundo trabalhar, como você falou, em conjunto, para prevenir isso daí, mas só querem estar na situação e remediar, ou então punir. Vigiar e punir. Assiste-se daí, esses exemplos que ocorrem. Quão grave tão grave quanto é o desvio de verbas públicas. Sim. É pegar dinheiro que deveria se construir uma escola, se construir uma creche, construir a saúde de Tangará da Serra, do estado e do país, e aí depois volta na próxima eleição, o mesmo que respondeu a um processo, que nada aconteceu. E se não aconteceu com ele, não vai acontecer comigo também. Então, gente, a questão é macro, a questão é bem mais ampla, e devemos ter consciência de que não será, repito, deverão responder às penas da lei, com a devida ampla defesa, que seja lhe nomeado um advogado, se não houver a defensoria, nós já temos a Defensoria Pública muito bem atuante em Tangará da Serra, para que haja
a ampla defesa e o contraditório, estamos vivendo o Estado Democrático de Direito, dentre outros princípios, o da ampla defesa, que essas pessoas, que esses menores, tenham direito à defesa ampla e restrita. Agora, não podemos querer condenar essas crianças como essas crianças, esses menores, que não são tão novos assim, que respondam sim às penas da lei, no entanto, com direito à defesa e que sejam acompanhados pela Defensoria Pública ou por um advogado nomeado na oportunidade. Então, acabamos de ouvir o Dr. Jonas falando sobre a questão do comportamento dos adolescentes em relação às atrocidades que aconteceu agora no último final de semana.